A gente abre o programa de hoje também com um assunto bem bacana. Vocês pediram, né, meninas? Pra gente falar de cuidados, pra gente falar das novidades e tudo que a gente tem de mais moderno e bacana pra cuidar da pele, pra cuidar da face, pras mulheres que têm 50 a mais. Não é isso, doutora Mayra Astur? Bem-vinda! Nossa dia. dermatologista, mais uma vez com a gente. Prazer tê-la novamente. Obrigada, E Carol. muita gente pediu. Vamos falar, então, da mulherada 50 a mais? Como é que é essa fase? Como é que é essa história? Né? O que a gente tem hoje como cuidados e procedimentos, talvez alguns mais simples, enfim, as indicações, né, Sim. de cada caso. Cada vez mais a gente está procurando os cuidados com a pele, tentando envelhecer bem o corpo, a cabeça, a saúde super em dia. E não tem como, né, Carol? Você se olha no espelho e não gosta do que você vê, não se ama, aí a autoestima vai lá para baixo, né? Então, hoje, cada vez mais a gente tem encarado a questão de autocuidado como uma questão de saúde também. Não é mais só frescura ou vaidade. É importante você introduzir isso como hábito e mesmo quem nunca teve o hábito, dá para começar. Sem dúvida. É uma parcela da população que muitas vezes deixou o tempo passar e não ainda começou a se cuidar. Ou então a outra parcela que já se cuida há um bom tempo e já está craque, já conhece tudo. Então a gente tem essas duas... E que às vezes até exagera, né, doutora? Até exagera, você deve conhecer, né? Aquela vizinha, aquela amiga da escola que errou no ponto. Mas a questão principal é isso, é entender que é importante começar, mesmo que seja depois dos 50, e ter uma boa orientação para você saber o que você precisa de acordo com a tua anatomia, de acordo com os seus gostos, para você entender as limitações de cada tratamento, o resultado que a gente consegue te entregar com cada tratamento, porque às vezes a pessoa acha, não, eu não quero fazer porque eu não quero ficar igual a fulana. Ai, fez harmonização facial, que horror. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm perdido tanto a mão e aí muitas pessoas fogem por medo. Exato. E acabam ficando com uma pele, às vezes, até mais flácida, inadequada, quando poderiam fazer algo bem simples. Exatamente. E não vão passar do ponto, né? Tem que ter uma... aquela cautela ali. Por isso que a gente até vai começar falando de algumas celebridades. Vamos lá. Não para falar de passar do ponto, que só tem mulherada bonita aqui. Olha só que interessante essa comparação que a gente vai fazer. Vamos lá. Começamos, então, com mulheres, e aí eu já tenho aqui, ó, a sequência delas, que são as celebridades da década de 90, quando tinham 50 anos, na década de 90, certo, doutora? Certo. Brigitte Bardot. E você quer contar um pouquinho como é que a gente compara, então, quando naquela época a gente não tinha tudo que a gente tem hoje? Exatamente. Então, assim, quando eu entrei na dermatologia, aquela história, né? Há muito tempo atrás, a dermatologia era um espaço só para doença, só para saúde. Não existia a parte estética, a parte cosmiátrica. E hoje em dia, isso é uma parte da dermatologia científica. Então, lá na Universidade Federal de São Paulo, a gente faz ciência, né? A partir de tratamentos estéticos para saber o que funciona, o que não funciona, testar tratamentos novos. Então, tudo isso faz parte de uma medicina de alta performance, medicina de ponta, que não existia quando ela tinha 50 anos. Então, as mulheres, basta você pensar na sua avó quando ela tinha 50 anos. É engraçado, Pensa em né? você, pensa você de casa, na sua avó quando ela tinha 50 anos. Aí, agora você pensa nessa imagem, você com 50 anos, ou a sua mãe com 50 anos. É uma diferença gritante. Que interessante essa análise. De posicionamento, de atitude, de autocuidado, de qualidade de pele. E isso é fruto às tecnologias novas. Sem dúvida. Aos tratamentos novos, Que né? a doutora vai contar tudo, inclusive questão nutricional, que também está diretamente ligada. Vamos aproveitar, então, para passar aqui para vocês as celebridades que a gente vai mostrar. Então, agora a Jane Fonda, que para mim, assim, não... ela... Eu tô falando com a Gláucia hoje, né, Gláucia? Ela é demais! Gente, é espetacular. Essa mulher, para mim, não tem para ninguém. Olha lá. Ela tá com 80 aí? 83, Gláucia. E Sofia Loren também. Sofia Loren. Olha, então, assim, algumas pessoas passaram muitas vezes na fila da beleza, tá? Não é a maior parte da população mundial.
Então, infelizmente, a gente não pode contar com a genética delas. Exatamente. Quem não tem a genética delas acaba correndo atrás do prejuízo de outras formas, né? Sem dúvida. A gente se esforça, a gente tem uma disciplina de autocuidado em casa, isso sim dá resultado. E olha, as mulheres que então estão com 50 anos, as celebridades com mais de 50, que a gente separou para fazer um pouquinho da comparação com o que já tinha, né? Então são mulheres que, ali ó, Jennifer Aniston, que também maravilhosa, estonteante, né? Ela tem mais de 50. Então são pessoas... 53, Glaucia, nossa são pessoas que você vê que olha, não tem mais 30 anos de idade, mas que estão com um aspecto natural, uma cara de... vivi, sim, muito bem vivido. Sim. E tô com tudo, né? E ó, Julia Roberts é a próxima. Ontem a gente mostrou Sandra Bullock também, que a Sandra Bullock tá maravilhosa. Olha que linda, 55. A intenção Pretty não é woman. apagar os sinais da sua vida, não é apagar as rugas para fazer de conta que você tem de volta 20, 30 anos. Exatamente. A intenção não é essa. É deixar você o mais próxima do que você sempre foi por mais tempo. Sem dúvida. Né? Eu acho isso que mesmo. Com naturalidade, igual um vinho bom. Boa, doutora. Olha que a gente separou também, ó. Cláudia Raia, que está com 55 anos. E eu acho que a maior, diferença corpo, também, além de tudo, é que as mulheres de 50 de hoje estão com tudo, não só no rosto, mas no corpo. Corpão. Então, todos esses tratamentos que a gente vai falar hoje, aí fica para uma outra pauta, né? Mas eles podem descer. Pescoço, colo, mãos, abdômen, coxas, glúteo. Então, tudo que dá para fazer de rejuvenescimento facial, a gente consegue sim descer para o corpo. Então, Faremos, Glaucia já me cantou aqui que vai ser a próxima para as mulheres acima de 50. E eu vou fazer só um parênteses, que eu sou transparente mesmo. Ontem eu fui assistir Top Gun e não é só com as mulheres, porque o Tom Cruise é surreal. Não, ele Quem assiste? Você assistiu, doutor? Ainda não, mas gente, eu vi as fotos do trailer. Não. Tom Cruise está imperdível. Então vamos botar ele aqui nessa roda também. Os homens também, né, gostam de se cuidar, a gente sabe que faz parte. Então assistam, né, o filme e se inspirem, porque eu não tenho o que dizer. Estimulem os seus namorados, os seus maridos a se cuidarem, porque hoje cada vez mais a gente tem recebido homens no consultório. Às vezes eles vão sozinhos, né, que é a minoria, mas a maior parte vem acompanhado das namoradas, das esposas, porque sim, eu dou maior apoio. É o casal que está envelhecendo bem. E quem que quer ter do seu lado, quer estar envelhecendo bem e o marido olha para o lado? É ruim, né? Gente, uma toxina botulínica bem feita num homem. Sim, ninguém percebe. Surreal, que ninguém percebe, né? E a turma do futebol não percebe. Esse é o crime, se a turma do futebol percebe ou não. Mas vamos pro passo a passo, então, doutora, agora que a gente teve uma ideia e como é bom poder usufruir de tudo isso, que é o que você disse que é uma conquista aí da dermatologia. É uma conquista nossa. Eu acho que todos os tratamentos que são seguros e que são efetivos, sim, vale a pena. Com uma boa orientação, sim, vale a pena. Você vai até o ponto que você gosta, que você quer, sem exageros, né, de preferência. E devagar, né, com planejamento, que é uma coisa que você fala muito. Planejamento e organização financeira, inclusive, né? Olha lá, nosso primeiro item é esse, então, estética facial após os 50, rotina, skincare básico, tem que ter. Tem que ter, porque é o teu arroz com feijão, né? Então, assim, os procedimentos, eles são a cereja do bolo, claro. Sem eles fica difícil a gente ter os resultados que a gente deseja, até porque os produtos que são tópicos, os que a gente aplica no rosto, eles penetram um pouco, eles penetram 1 milímetro, eles não conseguem descer muito. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde em torno de 1% de colágeno por ano, depois dos 30, e com a menopausa, aí a queda é vertiginosa. A gente perde mais ou menos uns 30% do nosso colágeno nos primeiros 5 anos de menopausa. Então, o que você vai ver na prática? Perda de brilho, perda de viço, rugas, manchas e desidratação. Então, em parte, a tua rotina em casa consegue dar conta. E o que muda, o que tem um pouquinho diferenciado para quem tem a pele mais seca? Por exemplo, um sabonete que já tem hidratação na composição. Esse é um sabonete em óleo, que pode ser usado para rosto e para corpo, por exemplo. A gente complementa a hidratação com a Essence, que não é um tônico simples, né? Ele tem tratamento e tem hidratação no próprio produto. É produto pronto ou normalmente manipulado? Você pode usar os dois. Eu sou apaixonada pelos manipulados, mas tem prontos também muito bons. Depois, a gente tem as opções de ácido hialurônico
aplicados na pele também, de forma externa, que são os sérums e que sim, tem uma penetração um pouco maior do que os cremes, porque a molécula é menor, né? O peso molecular é menor, então eles penetram um pouco mais. Os cremes básicos, que a gente já está acostumada, que todo mundo gosta dos grandes potes, os potes luxuosos, os potes cheirosos, né? E que sim, não é só um pote de hidratação simples. Tem medicamento, tem antioxidante, tem vitaminas, tem ácidos. Então, por exemplo, tem uma leva de uma geração nova de antioxidantes. Por exemplo, própolis, ácido ferúlico, são coisas que a gente não tinha à disposição, só ficava na receita das vovós, né? Vamos passar mel no rosto. Hoje em dia você já tem skincare de luxo, com moléculas estáveis. Para ele ter uma absorção melhor, penetrar e realmente. Durabilidade maior, né? Os ácidos, né, que eu já tinha comentado, que é o mais importante, né? Proteção solar, um bom protetor e os ácidos. Porque os ácidos, eles vão renovar. Eles vão trocar aquela pele superficial, trocar o cascão. Então, o que tem de ruguinha começando, de manchinha começando, ele consegue dar uma postergada na piora do problema. E, doutora, uma pergunta. Você comentou de pele seca, que normalmente, a partir desta idade, a pele realmente vai ficando bem mais seca. Mas tem algum teste que a gente possa fazer para conseguir, de fato, identificar essa pele seca? Na verdade, é mais a percepção. É olhar e realmente ver que tá craquelando. Ver que tá descamando. Quando você olha no espelho e já vê que a pele... tô passando creme, mas mesmo assim a pele fica opaca. Sem aquele brilho, aquele viço de pele tratada. Entendi. Né? Esse é o maior sinal. E fora isso, coceira, dermatite, aí começa a aparecer alergia, um monte de outras coisas que só dão... Que vem na pele seca. Na pele mais seca, né? Entendi. Então, o seu tato e você... se encostar, você se apalpar, você se conhecer, ajuda muito. Você vai sentir, né? E não é só na pele do corpo, né, Carol? Em tudo. Fica tudo mais sequinho, né? É tudo mais Nessa época do ano, então, mais ainda. Próximo, então, além do skincare básico, vamos lá, vamos falar de procedimentos. Então, eu vou ler todos e, doutora, você vai explicando pra gente. Vamos deixar essa tela aqui, que é a toxina botulínica, preenchedores, peelings, laser, bioestimuladores, fios e microagulhamento. Então, o que eu acho mais importante pra gente abordar agora é de cada um ver o que cada um consegue entregar de resultado, as limitações nas pacientes acima de 50 anos e o que diferencia de uma paciente de 50 para 30. Vamos lá? Então, aqui trouxe a seringuinha de toxina, que é uma seringuinha com uma agulha muito fininha. Aqui a câmera não vai nem pegar, tá? Esquece, porque é muito pequenininha. Quer colocar aqui no fundo preto? Vamos ver se o Toninho consegue vir. Gente, e não dói nada, né? É muito fininha. É muito, ó. Ela... É muito pequenininha. Eu acho que nem no fundo preto, mas eu vou botar aqui na minha mão. Aqui, ó. Aí, acho que no fundo branco melhor. Às vezes até pega um pouquinho. Então, a toxina botulínica, o que ela vai fazer? Tá vendo? A gente aplica com essa agulhinha aqui fininha, nos pontos onde tem rugas de movimento, que são as rugas dinâmicas. E aqui na boneca, eu marquei algumas das rugas mais importantes que elas são abordadas no tratamento com a toxina botulínica, que são as linhas da testa, aqui essas linhas em cima da sobrancelha, os pés de galinha, ruguinhas no nariz, em volta da boca. Essas são as principais, tá? Então, o efeito da toxina é segurar a força do músculo, porque é o músculo forte amassando a pele que vai promover a formação daquele vinco. E normalmente com 50 anos, quem não se cuidou já tem marca visível e fixa, mesmo com você sem movimento. Ou seja, a gente meio que vai perdendo um pouco o timing dos tratamentos. O ideal seria assim, começou a vincar a pele, eu começo a fazer toxina de 6 em 6 meses. Esse é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que às vezes não é possível. Então, ele vai trabalhar no sentido de não deixar a ruga afundar ainda mais. Então, é bem-vindo. É bem-vindo, é preventivo e sim tem um efeito de postergar o vincamento da pele em muitos anos, mesmo você começando com 50 anos. E doutora, essa questão do tempo que ele vai durar, depende de hábitos, depende realmente de uma questão bem individual? De tudo. Em média, 3 a 5 meses. Não costuma passar disso. Então, esse é o benefício da toxina botulínica. E a limitação, para quem começa acima dos 50, é porque eu não consigo mais limpar todas as linhas. Ponto. Porque a partir do momento que já vincou a pele, já é uma cicatriz. Então, a gente vai apenas melhorar
sem limpar 100%. E já costuma valer a pena. E a particularidade para esse tipo de população é que tem alguns pontos que a gente não pode aplicar, se não pesa a questão do olhar, você fica com cara de pesada. Não pode pesar aqui nos pés de galinha, senão a bochecha fica com um sorriso travado. É verdade. E outra questão é que a gente já costuma abordar o rosto inteirinho, né? O músculo, ele funciona como se fosse uma orquestra no rosto. É verdade. Então, se eu só trato a testa e não trato o terço inferior, por exemplo, é a mesma coisa que você ir para musculação e só fazer exercícios para panturrilha, não trabalhar o braço. Quando você for para a praia, vai ficar bom? A panturrilha vai, mas o resto, né? Então, o ideal é que a gente trate o rosto completo e não fazer só aqueles pontinhos básicos de testa, pé de galinha. Perfeito. E ponto, acabou. Antes de ir pro próximo, mandaram lá pra gente, e eu concordo 100%, mandaram um depoimento no nosso Instagram, dizendo aqui, ó, a Regina Volpato, obrigada, Ângela, também entra nas candidatas que passaram de 50 muito bem. Regina Volpato, maravilhosa. Maravilhosa. Então, mais do que entra, tá ali, ela é maravilhosa. Às vezes eu trombo com ela no corredor. Essa pele dela é uma coisa, tá lá, tá sempre linda. Beijo, Rê. Daqui a pouquinho ela está no ar, aí depois a gente bate um papo pra falar, contem pra ela que ela estava aqui, a gente estava batendo palma. Que a gente acaba não encontrando, né? Como agora. Eu diretamente chamo Regina, a gente acaba não encontrando. Mas um beijo pra você, Rê. Vamos voltar então pro nosso... A gente começou com a toxina, só que agora... Preenchedores. Não, eu acho que antes desse... preenchedores. Os preenchedores, eles são uma forma diferente, né? São seringuinhas que tem o ácido hialurônico aqui dentro, que é um hidratante que a gente tem naturalmente na pele e que eles conseguiram sintetizar em laboratório. Então, a gente repõe nas áreas que estão perdendo volume. Por que chama preenchedor? Porque vai preencher um buraco. Mais ou menos esse é o raciocínio. Então, a intenção é aplicar as vantagens em linhas fundas da olheira, no bigode chinês, né? E em algumas áreas que começam a afundar, como, por exemplo, as têmporas e também para ajudar no contorno do rosto. Às vezes, queixo, lábio, né? O que tem de limitação para as pacientes acima de 50 anos? A gente precisa de uma maior quantidade de produto. Então, às vezes, o que uma paciente de 30, 25 precisaria de uma ampola, numa paciente acima de 50 anos, dificilmente a gente vai ter aquele resultado uau, com menos de 5, 6 ampolas. E caro, né? Bate na questão financeira, bate a questão de bom senso, porque tem várias marcas de ácido hialurônico no mercado, várias densidades de ácido hialurônico. Então, tem um produto muito fininho para olheira, delicado para olheira e um pouco mais grosso para sustentar a lateral do rosto. Então, se o profissional usa um produto errado, aí você vai ficar com 1 ano com ele no rosto, né? Ou então você desfaz o tratamento. Então, dá muito trabalho. Por isso que precisa procurar um bom profissional. Né? Essa parte de preenchedores tem que ter bastante cuidado mesmo, né? Exatamente. Peelings, vamos falar então já meio juntinho aí de peelings e laser. Então, os peelings e os lasers, eles são tratamentos para melhorar a textura externa, na maior parte deles, tá? Então, eles vão ajudar a literalmente trocar a pele. Vão clarear manchas, sardas, às vezes manchas de cicatriz, melhorar cicatrizes, linhas finas. Então, os peelings, eles são mais em conta, eles são aqueles tratamentos que descascam o rosto e também não pode tomar só, depois que a gente aplica. Os lasers, tem vários tipos de laser no mercado, desde aqueles lasers do sonho que não doem, que não marcam, que não machucam, que não tem problema no sol, até aqueles mais agressivos, como o CO2, que realmente arrancam tudo um pouco mais. Às vezes você fica em pele, em carne viva. Mas até, assim, ainda hoje, porque tem anos que ele está no mercado, né? Ele é considerado um dos melhores exatamente porque ele faz de uma forma mais agressiva esse processo? Sim, ele vai um pouquinho mais fundo, né? Então, a resposta é mais intensa do que de um peeling, por exemplo. Só que também tem peelings como o de fenol, que literalmente transforma a pele de maracujá numa pele lisa, mas é às custas de ser um procedimento de ambiente hospitalar, monitorização cardíaca, é diferente, né? Mas você vai avaliar a tua rotina, teus hábitos de vida, para ver qual que se encaixa melhor no teu perfil. Perfeito. E sempre começa do mais leve, né? E os bioestimuladores, os fios e o tal microagulhamento? Os bioestimuladores, eles são uma outra classe de tratamento. São tratamentos que vão estimular o teu corpo a produzir colágeno natural
Lácteo. É o que tem de mais gostoso, assim, tô apaixonada. E que funciona mesmo, que é verdade, né? Que funciona, que é verdade. Então, o que muda para as pacientes acima de 50 anos? Claro, você não vai produzir colágeno igual você produzia quando você tinha 30, esquece, isso não vai acontecer. Então, a gente vai precisar de mais sessões. Tá. E o ideal é juntar algumas máquinas, como a radiofrequência, ultrassom microfocado, com um bioestimulador injetável. Certo. A gente pode fazer no mesmo dia ou picado ao longo do ano. Mas que precisa de mais sessões? Precisa. Então, essa é a limitação, né? E outra coisa, assim, tem algumas doenças que não podem... que a gente não pode fazer, então algumas doenças autoimunes em atividade, às vezes paciente que está fazendo terapia hormonal para tratamento de câncer de mama, o que seja, né? Os clínicos vetam, então a gente tem que conversar junto com o clínico da paciente. Muito bom. E os fios, é tão legal, né? Os fios eu trouxe aqui. Gente, fio é um negócio muito legal. Fio é uma coisa muito legal, ele tem um efeito de bioestímulo também. Então aqui são os menorzinhos, os mais fininhos. Eles podem ser aplicados em vários locais do rosto, não só para melhorar a questão de formação de colágeno, como até também tem um efeito, alguns de um leve preenchimento. Os de tração, eles dão mais trabalho, eles machucam mais, a paciente tem que ficar esparadrapada, sim, senão ele não funciona. E a limitação para paciente acima de 50 é que normalmente ou você coloca muita quantidade de fio ou o resultado é pobre. Não vai dar. Ou o resultado não dura bem, vai durar em torno de uns 3 a 6 meses, ou o fio arrebenta. Então tem que ser uma pele muito bem calculada, estudada antes de se aplicar o fio. Mas, normalmente, as pacientes não se arrependem. Em consultório é possível também? Tem que ser ambiente? É consultório. É consultório. E a especialidade médica da dermatologia também. Também. Tá apta para fazer. E o microagulhamento por último, né, Carol? Microagulhamento a gente pode usar o roller ou então uma máquina, né, que é um device elétrico para fazer e a gente aplica as agulhinhas na superfície da pele. Ele vai pegar ruga funda, mancha profunda, melasma, vai pegar cicatrizes, então é uma forma mais agressiva, mas que sim dá muito resultado também nas peles acima de 50 anos. Porque a gente consegue colocar mais desses princípios ativos também de uma forma mais efetiva. E de uma forma mais profunda, né? Então se você faz uma boa analgesia, toma um analgésicozinho, passa um creme anestésico forte, todo mundo aguenta bem. Muito bom. Dá pra fazer. Próximo, então, olha lá, tem um passo a passo bem legal, hein? Desacelerar o processo de envelhecimento. Esse é o objetivo. E melhorar a qualidade do envelhecimento. Exatamente. Também. É aquilo que a gente estava conversando, né? Não é te transformar. Claro, tem pessoas que querem se transformar, tudo bem. Mas o objetivo geral é literalmente te deixar com uma melhor qualidade de pele, porque isso vai fazer com que você envelheça mais devagar. Então, não é questão de brecar. Não, às vezes tem paciente que chega e fala, não, eu não quero não envelhecer. E tudo bem, eu não consigo brecar o seu processo de envelhecimento, mas eu consigo te ajudar a fazer isso de uma forma mais leve e com uma autoestima muito melhor. Né? Sem dúvida. A gente vai colocar perguntinhas do público e eu acho que depois podemos fechar falando da questão nutricional, hoje da suplementação, né? E do quanto a gente precisa desses antioxidantes. Mas vamos lá para perguntinhas do público antes, na tela, quem escreveu pra gente. Ainda tem mais um? Desculpa, Glaucia, achei que tinha acabado. Vamos mais Adiar a procura por tratamentos de pele. Então, medo de transformações e resultados artificiais. Esse é um impasse que eu recebo muito no consultório, né? Então, às vezes, a pessoa chega lá na minha mesa, Mayra, tô com 50, só agora que eu comecei. Às vezes é por medo, porque viu, né, o vizinho deformado andando na rua, viu a amiga que perdeu a expressão, viu, né, as pessoas que erraram no ponto, ou às vezes erraram um tipo de técnica, ou às vezes tiveram um efeito colateral. Então, é importante tirar um pouco esse medo. Comece com a tua rotina de skincare básico, conseguiu fixar bons hábitos? Começa com um tratamento pelo que é prioridade. Então, se é ruga da testa, vamos fazer a toxina. Faça com um bom profissional, se organiza. Melhorou? Parte para o próximo passo. Porque aí você vai conhecendo um tratamento aqui, um tratamento ali, você vai descobrindo o que você gosta. Sem dúvida. O que a tua pele reage melhor. E sim, ao longo dos anos, você não precisa fazer tudo junto. A gente pode ir fazendo aos poucos, mesmo quem não tem muito recurso, consegue ter uma boa programação. Aí muito melhor do que não fazer nada, né? Eu não consigo fazer as 5 ampolas de
preenchimento. Tudo bem, faça uma, no que vem você faz outra, no outro você faz outra. Já é melhor do que nada e você já tem certeza que vai ficar feliz. Vamos lá, perguntinha do público, quem escreveu pra gente. Obrigada, Elci, um beijo. Tenho 26 anos, posso usar retinol? Pode, deve. Na verdade, você precisa ver se a tua pele tem indicação, mas normalmente com uns 25 anos que começam a aparecer os primeiros sinais de envelhecimento, né? Tá. As primeiras linhazinhas e tudo mais. Eu comecei a fazer toxina com 24. Essa é a média das pessoas que estão começando agora 25, 30 anos. Então, o retinol é um ácido seguro, bom, efetivo e que dá para ser usado pelo menos umas 3 vezes por semana, na maior parte das pessoas. Tem mais? Dá tempo, Cláudia? Dá, olha lá. Kátia, obrigada, um beijo. Qual procedimento é indicado para quem tem PMMA no rosto? PMMA, para quem não conhece, é um tipo de preenchedor permanente. Então, há algumas décadas atrás, era o que tinha disponível. Né? Depois que começaram a surgir esses produtos que não são permanentes, né? Que são mais moldáveis, são mais naturais. O PMMA, na verdade, é um produto que dá muito problema e dermatologista foge de tratar o rosto de quem tem. Porque a chance de você ter reação tardia é muito grande, você tem interação com outros tipos de tratamento. Então, a gente pode fazer toxina botulínica, peelings, lasers, mas preenchedores e bioestimuladores... Não é indicado. A gente costuma não fazer. Tem mais, olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo. Para quem tem mais de 50, qual o melhor tratamento para cicatrizes? Aí vai depender do teu tipo de cicatriz. Se for uma cicatriz mais pontuadinha, funda, a gente pode fazer subcisão, que é uma técnica cirúrgica, microagulhamento, laser. Se for uma cicatriz mais aberta, né, que são aquelas distensíveis, a gente faz os bioestimuladores, preenchedores. Então tem muita coisa para a gente se divertir, mas só que precisa de bastante sessão. Doutora, a gente tem mais uma pergunta, mas eu acho essa muito importante, para que a gente consiga também ajudar as mulheres que têm um pouco mais de ansiedade, um imediatismo, né? Enfim, uma queixa mais de não estarem se reconhecendo, de repente estarem com uma autoestima realmente baixa. A cirurgia plástica, ela é uma realidade. Sim. Até que ponto, então, essa mulher que já está ali após uma certa idade, que já teria que fazer muitas coisas num recurso, né, desse que a gente está comentando, de repente iniciar por uma cirurgia plástica e depois cuidar desta pele pós-cirurgia plástica com dermatologista, com isso que a gente está falando. É um cenário legal também? Até porque a minha função não é ficar enrolando o paciente. Sem dúvida. Tem problemas que eu consigo resolver de forma não invasiva e tem problemas que eu não consigo. Então, se é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem uma contraindicação, tem um problema de saúde que eu não posso de cirurgia, ou então eu morro de medo de cirurgia, ou então eu não tenho recurso financeiro por uma cirurgia. A gente fica só nos tratamentos não invasivos. Mas, por exemplo, uma pálpebra muito caída, uma bolsa de gordura infrapalpebral, uma pele sobrando no pescoço muito flácida, às vezes você vai gastar com tratamentos não invasivos o preço de uma cirurgia plástica, às vezes. Então, sim, tem vezes que eu falo pra você, olha, pra você o melhor resultado é cirúrgico, né? Pode começar com a cirurgia, senão a gente começa por aqui e vamos tudo junto. Eu acho que é o melhor, assim, também, Você operar uma pele boa, o resultado é diferente. Sem dúvida. Né? Você esticar esticar uma pele de boa qualidade, a resposta da cirurgia vai ser muito melhor do que esticar uma pele manchada, feia, enrugada, sem brilho, sem vidro. Então, o ideal é que você vai fazendo junto, né? Tá. Com coisas muito básicas que a gente comentou. E com bom cirurgião também. Pesquise, vai atrás, veja o currículo, veja a formação, veja se é uma pessoa idônea. Cada coisa que... Gente, né? Vocês acompanham as notícias? Gente, acompanhem busquem por essas notícias. Exatamente. É uma forma de você se proteger. Olha lá, tem mais perguntinha. Eu falo mesmo, porque, né, estamos aqui, nós temos que falar. Ângela, obrigada, viu? Um beijo. Não tenho rugas, mas percebi que a flacidez e o bigode chinês são visíveis. Consigo o resultado somente com ácido hialurônico? Com certeza, porque o ácido hialurônico, conforme a gente falou, é aquilo que a gente vai usar para preencher o buraco. Então, isso, por si só, já dá uma leveza na expressão, né? E tem alguns pontos de sustentação na lateral que a gente faz para também dar uma erguida. Claro, não tem o mesmo efeito de um bioestimulador, nem de uma cirurgia plástica,
mas melhora bastante. O MD Codes é muito legal, né, doutora? É muito legal, uma técnica muito legal. Não fiz mais depois que veio pandemia, sei lá o quê, não sabe o que é Covid, se dá problema. Sabe, a gente já conversou até sobre isso fora do ar. Mas o MD Codes é uma técnica de marketing. Nada mais do que formas de aplicar o ácido hialurônico. Mas é muito. A gente tem muita coisa. Vou agradecer a doutora. É sempre uma aula que ela arrasa mesmo. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente discutir coisas importantes. Porque sim, estarmos bem, falarmos de autoestima, de recorrer a coisas importantes, é fundamental hoje, né? E faz não parte. Desista, né? Também porque é possível. Ficar na melhor versão, vamos colocar dessa forma. Obrigada mais uma vez. Vou deixar para vocês Carol. O contato da doutora lá no Insta é o @Mayra_Astur, @Mayra_Astur, e o telefone da clínica, que é o Instituto Astur, é o 3825-8698. 3825-8698. Vocês já encontram todo o trabalho dela mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Beijo, adorei. Sempre uma verdadeira aula.